Salve, salve família. Eu sou o Igor, aqui do meu lado está o Monark. E, bom, hoje assim, antes da gente começar aqui a conversa com o André, na verdade, a gente precisa explicar aqui como é que vai ser o futuro dos estúdios Flow, tá? Bom, todo mundo sabe o que aconteceu aí, todo mundo viu a nota, todo mundo está a par do que está acontecendo, tá em tudo quanto é portal de notícia e tudo mais. Bom, eu preciso, na verdade, reafirmar para vocês que o Monark realmente está sendo desligado dos estúdios Flow. Vocês sabem que ele era sócio aqui meu sócio, na verdade, de 50% do Flow. Então a gente tinha meio a meio. E o que vai acontecer aqui é que eu vou comprar a metade dele até para ele ter uma. Porque eu não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso durante os últimos anos aí e abra mão de tudo isso. Isso vai acontecer de forma... Assim, existem os trâmites legais, né? Os advogados, os contadores lá precisam retificar as coisas na empresa e tudo mais. Mas a verdade é que esse é o último programa do Monark aqui comigo nessa mesa. Então, eu conto aí com vocês no futuro, tá? A gente vai continuar fazendo programas aqui. Os programas aqui da casa vão continuar também, até porque essa é uma decisão que foi tomada em conjunto com o Monark, porque a gente precisa... Existem muitas outras coisas que existem diretamente mais de 80 pessoas dependem aqui do Flow, sem contar ação social, sem contar novos projetos, nada disso. Então, só de pessoas trabalhando para a gente aqui, a gente tem uma galera que a gente quer muito manter com os seus empregos. Então, essa decisão de não matar e continuar tem muito a ver com isso também. E foi uma coisa que a gente meio que decidiu, a gente percebeu o que se tornou tudo isso, a gente entendeu a gravidade do problema, a gente realmente se incomodou com o problema, tá? E decidimos aí desligar o Monark para que as pessoas que trabalham aqui não sofram com isso, os outros programas da casa também não sofram com isso. Então, vai continuar, tá bom? E como diz lá na nota, o Monark realmente não faz parte aqui, não vai mais fazer parte, não vai mais fazer um programa aqui nos Estúdios Flow e não vai também fazer parte do quadro societário, tá bom? Tu quer adicionar alguma coisa, Monarcão? Não, é isso. A gente chegou na conclusão que era a melhor coisa, que o Flow ele precisa transcender o Monark, né? Ele precisa ser desassociado e a gente acha que esse é o melhor caminho. Eu, claro, vou ter minhas paradas, eu vou continuar produzindo no meu canto ali. A gente vai ter um acordo aí Um ressarcimento, compra, tudo mais. Ressarcimento, tal. Mas é isso, galera. Infelizmente eu errei em a forma que eu comuniquei e muita gente entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra, novamente. Então, eu acho que é melhor eu assumir essa minha culpa e é isso que está acontecendo, né? Bom, e para falar também sobre esse assunto que gerou tudo isso que está acontecendo, a gente tem aqui o professor André Leist, que foi muito gente boa de vir trocar ideia com a gente também. Muito obrigado, cara, por vir aí trocar essa ideia com a gente. Obrigado a vocês. Queria estar falando com você em circunstâncias mais felizes. Eu também. Pois é. Mas, vamos lá. Esse teu livro aí sobre... Você trouxe um livro do Martin Gilbert. Eu trouxe um dos livros mais importantes da história do Holocausto. É uma história dos judeus da Europa, mas, assim, antes de mais nada, eu queria dizer que o nazismo não perseguiu só judeus. O Holocausto e a especificidade dele aconteceu com os judeus.
câmaras de gás, 1,5 milhão de mortos de crianças e tudo mais. É o que o Museu do Holocausto em Jerusalém fala, da especificidade dessa perseguição com os judeus. Mas o nazismo perseguiu negros, perseguiu ciganos, perseguiu deficientes, perseguiu gays, homossexuais. E eu acho que, humildemente, eu me coloco aqui também representando essas populações, não só como judeu, porque eu acho que a gente não pode normalizar o mal. E o mundo não é uma utopia de palavras que vão ser apenas escutadas. O mundo é feito de palavras e ações e reações. E o mundo foi, até pouco tempo atrás, um lugar muito ruim para muitas pessoas. E eu acho que o que a gente está vivendo hoje em dia com a modernidade, com a educação, com o acesso à informação e à ciência e à história, é que a gente pode construir um mundo melhor. E a gente precisa ter essas responsabilidades, que é escrever, contar, ensinar. E por isso eu trouxe esse livro, é um calhamaço de mais de 1.000 páginas. É um livro que conta a história do Holocausto. Ele é comentado por várias autoridades do assunto. Talvez um dos livros mais importantes. É um livro para vocês. É um livro para os ouvintes, para os espectadores. Se quiserem comprar, está em português. Mas é um livro que acho que abre essa conversa. Tá. Cara, eu imagino que você tenha visto lá o trecho do que aconteceu e tudo mais. O que você tem para falar sobre aquilo? Eu vou, para falar sobre isso, fazer uma breve leitura de um comentário. Tá. Na verdade, de um comentário não. Na verdade, tem um texto que chama O Paradoxo da Intolerância, que ele aparece na obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do livro do Karl Popper. Ele fala sobre a crítica extensamente às ideias filosóficas que deram origem na opinião do autor aos movimentos totalitários do século XX. Todo o livro é uma defesa da sociedade aberta e pluralista, da racionalidade e do falibilismo. Ele fala, eu não vou ler o texto inteiro, ele fala assim: devemos, pois, reservar o direito, em nome da tolerância, de não tolerar os intolerantes. Devemos afirmar que qualquer movimento que prega a intolerância está fora da lei e considerar criminoso o incitamento à intolerância e perseguição, da mesma forma que é criminoso o incitamento ao homicídio, ao rapto e ao reavivar da escravatura. Em resumo, a tolerância ilimitada levará ao desaparecimento da tolerância. O que eu quero dizer com isso? A República de Weimar, que foi o governo alemão antes da subida de Hitler no poder, ele acreditava nessa inclusão de várias ideias e, com isso, o Partido Nazista concorreu democraticamente às eleições na Alemanha e venceu. E o primeiro ato deles foi acabar com toda a sociedade civil alemã, com todas as instituições democráticas e perpetuar o que eles perpetuaram na Segunda Guerra Mundial, com 50 milhões de mortos, com 6 milhões de judeus, com diversos centenas de milhares de várias outras minorias. Essa abertura que eles deram em nome desse debate de ideias, o outro lado não entende esse debate de ideias. O outro lado não está interessado em debater ideias, o outro lado está interessado em tomar o poder com golpe e impor a sua vontade, que no caso do nazismo especificamente, é voltado a uma ideologia radical, extremista, genocida, baseada em raça. Não só em raça, mas na ideia de um ser humano geneticamente melhor que o outro. Já foi provado pela ciência que isso não existe. E para que a humanidade possa, entre aspas, sobreviver, como diz no livro Sapiens, de Yuval Harari, o escritor israelense premiado, eles acreditavam que eles estavam fazendo um bem para o mundo, o nazista. E eles mataram pessoas que, independentemente da idade ou do sexo, eles acreditavam que eram seres inferiores. Esse tipo de debate, dentro de uma sociedade democrática, ele não pode ser permitido, porque você não tem como debater com aquele que, se subir no poder, vai matar você. Isso está fora do campo democrático das ideias. É como você colocar um partido que é uma organização criminosa, como o PCC, ou você colocar, ou como a gente imaginar agora,
grupos terroristas concorrendo a eleições nos países que eles estão se alojando no Oriente Médio. Isso é ruim para a sociedade, é ruim para a humanidade e ruim para o futuro do mundo. E acho que no mundo que nós vivemos hoje em dia, com a polarização política, com um ano de eleição no Brasil, com crises humanitárias acontecendo pelo mundo, onde a gente está vendo cada vez mais o aumento do radicalismo, do preconceito, e eu acho que a gente não tem que normalizar isso. E não é só sobre o nazismo, né? Quando a gente escuta frases assim em diversos lugares da sociedade que tem uma voz que influenciam pessoas contra gays, contra negros, contra qualquer outra minoria que seja, a gente precisa consertar isso. Precisa haver redenção, precisa haver pedido de desculpas, retratações. As devidas instâncias jurídicas têm que fazer o trabalho deles, não é o meu caso aqui como historiador, e a gente precisa ensinar as pessoas, os mais jovens, as crianças. Isso não é legítimo, não se pode normalizar a esse tipo de conduta, porque a conduta de vamos trazer para o debate político no Brasil, por exemplo, como foi mencionado, um partido nazista, isso não faz parte do debate democrático. Existem partidos de extrema esquerda no Brasil, existem partidos que, eventualmente, são extremamente criticados pelas suas posições, mas acredito eu que se um partido, seja ele qual for, colocar nos seus protocolos, nos seus estatutos, que eles prezam pela destruição de uma minoria, pela morte de uma minoria, pelo genocídio de uma minoria, eles não vão ter autorização do Tribunal Superior Eleitoral para concorrer a eleições. Então, não é comparável, né? Eu tenho sérias críticas a partidos extremistas, seja de um lado ou de outro, mas ainda assim, não é comparável. Para você colocar no campo das ideias o que a gente deseja para construir uma sociedade mais democrática, mais livre, com liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela não pode ser incitação ao ódio, à violência, ao estupro, ao rapto, à volta da escravidão, num país que teve a maior quantidade de escravos importados da Europa, 3,5 milhões, 4,5 milhões de escravos. É mais do que todos os países da América juntos, mais que todos os países da América juntos. O Brasil importou 4,5 milhões de escravos e é o país que mais tempo teve a escravidão e que foi o último a abolir a escravidão. A gente não pode normalizar com isso. A gente precisa educar as pessoas, combater esse tipo de o discurso que tenta normalizar. Não é ok, vamos trazer isso para o debate. Não, isso não é ok, não faz parte do debate. O debate, se a gente abre o debate, como ele falou no final, se a gente abre o debate ilimitado para a tolerância, a gente acaba com a tolerância, a gente acaba com a coexistência, a gente acaba fazendo com que essas pessoas intolerantes possam vir a dominar o poder, e aí a gente vai acabar com a liberdade total que as pessoas têm. É que eu não sei muito o que falar nessa situação, porque eu não sou a favor de nada disso, né? Do nazismo e tal, essa parada, né? E eu peço desculpa, porque do jeito que eu falei lá, dá pra entender essa porra, né? Então eu não sei muito o que falar. Eu sempre tratei todo mundo muito bem, eu nunca fui de nenhum grupo que tenha qualquer associação a esse tipo de coisa, então... Bom, isso, eu né? acho que o ponto aqui passa mais pelo lance da conscientizar que qualquer tipo de não é... Qual palavra eu vou usar? Qualquer tipo de, talvez, menção ao nazismo, ela traz coisas muito carregadas. Essa palavra é uma palavra que tem um significado muito pesado para a humanidade. Exato. Né? Então, realmente, trazer esse tipo de pensamento pro debate político... Como se fosse algo legítimo. Como se fosse algo legítimo, algo que é uma mera oposição de ideias, não faz sentido. Exato. Porque o nazismo, o não cerne do nazismo é a violência. Ele não se opõe a outras ideias, ele extermina as outras ideias. E outras, não só ideias, ele extermina as pessoas. Exato. As ideias, as pessoas, independentemente do que as pessoas pensam também. Né? Ele vai exterminar judeus, ele vai exterminar ciganos, ele vai exterminar negros, ele vai exterminar gays, ele vai exterminar qualquer pessoa, independentemente da posição política que a pessoa tenha. Ela é uma questão de... É um conceito existencial, não é um conceito de ideias apenas. E o nazismo,
como regime totalitário, baseado na raça. Recentemente teve aí a Whoopi Goldberg nos Estados Unidos falando que não foi baseado em raça. Mesma coisa, cometeu um erro gravíssimo. Foi cancelado o programa dela. Porque esse tipo de discurso influencia milhões. E é uma coisa, né, que a gente está vivendo no século XXI, com a internet, com a expansão da comunicação de jovens para jovens e comunicação não formal também. E o trabalho ele é pedagógico. Então, assim, a gente tem que assumir a responsabilidade que nós temos, eu como influenciador, vocês como influenciadores, devido às proporções de que o que a gente está falando, as pessoas estão escutando. E se as pessoas começam a escutar isso demais, a gente está vendo no Brasil o crescimento de 270% de atos neonazistas nos últimos 3 anos no Brasil. Porque os discursos de pessoas, de líderes, de políticos, sejam eles influenciadores ou não, de vários partidos, não importa agora, vamos citar nomes, eles vão influenciar pessoas e essas pessoas vão... Esse tipo de discurso ele cava, parece que ele encoraja, ele traz uma certa coragem, né, para as pessoas tirarem de dentro delas ideias que são completamente absurdas, totalitárias, radicais e perigosas para uma sociedade que quer viver em paz e harmonia. O debate de ideias se dá no parlamento, o debate de ideias amigáveis se dá num bar, na sexta-feira à noite, o debate de ideias se dá em casa com amigos ou com a família, mas o debate de ideias, na qual a gente está incluindo aqui algo que foi extremamente, talvez tenha sido a pior catástrofe da história da humanidade, que foi a ascensão do nazismo. Tem um seriado que chama The Man in the High Castle na Amazon, que é O Homem no Castelo Alto, que conta a história hipotética como seria o mundo se o nazismo tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. E fazendo um pequeno spoiler, porque isso conta na sinopse, eles dominam todos os Estados Unidos até quase a costa com a Califórnia, e essa parte é dominada pelo Japão, que também é um regime totalitário que vence a guerra com a Alemanha nazista. E o mundo inteiro é considerado um lugar dominado pela Alemanha. Hitler estava vivo na série. E é visivelmente claro que isso não era uma opção. Porque isso prejudicou, depois que eles vencem nessa hipotética história, a vida de centenas de milhões de pessoas, de bilhões de pessoas que tiveram suas liberdades totalmente retiradas por causa da vitória hipotética do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Então, o debate de ideias tem que estar de como a gente tem que discutir como a sociedade tem que ser criada, e aí você tem debates conservadores, progressistas, liberais, economia, etc., etc., mas tudo isso dentro de uma ideia que preze pelo respeito ao próximo, pelo respeito às pessoas, pelas minorias, pelo direito das pessoas de viverem e de voltarem para suas casas, pelas suas condições raciais ou religiosas ou étnicas não serem em nenhum momento mencionadas só porque elas pensam A, B ou C. Então não é ok uma pessoa não gostar de um judeu e poder falar isso. Não é ok uma pessoa não gostar de um gay e falar isso de forma aberta, porque isso é um preconceito com a existência daquela pessoa.